Senhor abençoe todos e todas os meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, a meditação de hoje vai ser dedicada a se falar a respeito dos dízimos. E por que eu vou falar a respeito dos dízimos? Porque chegaram para mim muitos e-mails, ou alguns e-mails chegaram para mim, onde os irmãos e as irmãs me perguntam a respeito dos dízimos. Eu acho que são pessoas recentes na igreja. Então, eu vou dar um ensinamento a respeito dos dízimos para vocês conseguirem meditar, refletir, e também para as pessoas que são recentes possam aprender e os antigos possam revisar o conhecimento deles. Então, nós vamos ler inicialmente no livro de Gênesis, capítulo 14, no verso 20. Hoje nós vamos estar lendo muita Bíblia. Então, temos que ter a Bíblia pronta para ler. Gênesis 14, 20, nós vamos falar a respeito do começo dos dízimos. Quem começou a dizimar pela primeira vez? E diz aqui, em Gênesis 14, que Deus, ou o Senhor, tinha feito um chamado para Abraão e Abraão, então, estava indo para a terra de Canaã, o lugar que Deus tinha mandado ele ir. E quando ele estava lá naquelas terras, ele teve que brigar com muitas terras, muitos povos que estavam lá. E Deus deu vitória para Abraão. Então, a história conta para nós que quando Abraão voltava de ter derrotado, de ter ferido alguns reis, fala que saiu o rei de Sodoma para recebê-lo no vale de Savé, que é o vale do rei, e o verso 18 fala que então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, fala que trouxe pão e vinho. E o abençoou, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E no verso 20, que é onde nós vamos destacar: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então fala que Abraão deu para esse sacerdote ou esse rei Melquisedeque, ele deu para ele os dízimos de tudo que ele tinha ganho naquela batalha. E nesse momento ainda não tinha começado a lei de Moisés, porque só até agora tinha o chamamento de Abraão. Só foi depois que Moisés veio, porque primeiro teve Abraão, depois Isaac, Jacó, e o último foi Moisés, porque foi quando Deus deu as leis para ele. Então, vamos aprender que os dízimos não vieram da lei de Moisés. Os dízimos foi uma coisa que Deus ensinou para o homem no coração dele, na consciência, na alma dele. Deus ensinou o homem a dar ofertas e dízimos para Deus. Na antiguidade, bem antes, na época de Caim e Abel, eles ofertavam para Deus, e todos os patriarcas da antiguidade fizeram ofertas e holocaustos para Deus. E depois aqui, Deus ensinou para Abraão que ele tinha que dar o dízimo. Então, Abraão deu o dízimo para esse sumo sacerdote, esse rei de Salém, que nós já aprendemos no momento que é o Senhor Jesus Cristo. Era o Senhor Jesus trabalhando como o sacerdote Melquisedeque, como o rei de Salém. E o próprio Senhor Jesus testificou que ele esteve com Abraão e que Abraão tinha visto o dia dele. Então, foi aqui que Abraão viu o Senhor. Agora, nós estamos falando dos dízimos, então vamos continuar lendo em Gênesis 28. Gênesis, capítulo 28, no verso 22. E fala, aqui já é a história de Jacó, porque fala que Deus apareceu para Jacó em Betel. E Jacó viu uma visão, que ele viu uma escada que subia até o topo do céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E lá Deus fez muitas promessas para Jacó e abençoou ele. Então Jacó também orou para Deus, e aqui no verso 20 fala que
Jacó fez um voto ou uma promessa para Deus, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que vou seguindo e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e a pedra que tenho posto por sinal será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, o dízimo separarei para ti. Fala, de tudo quanto me deres, o dízimo separarei para ti. Aqui nós vemos como Deus ensinou para Jacó como dizimar, como dar o dízimo. E ele disse: de tudo quanto me deres, o dízimo separarei para ti. Nós vemos aqui que esse dízimo foi que Deus falou na lei de Moisés, mas muito antes Deus já tinha ensinado ao respeito do dízimo na consciência das pessoas. E vamos continuar em Números, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números, no capítulo 18, no verso 21. Números 18, verso 21. E fala assim: o Senhor fala no verso 20 que o Senhor falou com Arão, e o Senhor disse a Arão: não terás herança em sua terra, nem terás parte entre eles. Eu sou tua porção, quer dizer, os levitas, porque Deus tinha escolhido a tribo de Levi para que eles fossem sacerdotes para Deus e ministrassem diante dele. E Deus disse que ele não ia dar para eles herança. A única herança que ia deixar para os levitas ou os sacerdotes que ministravam no templo eram os dízimos e as ofertas. Então, é por causa disso que ele fala aqui no verso 20: eu sou tua porção e tua herança no meio dos filhos de Israel, para a tribo de Levi. No 21 fala: e eis que aos filhos de Levi tenho dado, aqueles sacerdotes da tribo de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, por seu ministério, pelo trabalho e o esforço que eles iam fazer no templo, no tabernáculo. Fala, por seu ministério que exercem, o ministério do tabernáculo de reunião. Então, Deus, é lógico, ele ia ter misericórdia desses sacerdotes, dessa tribo, porque eles não iam ter nenhuma herança. Eles iam viver, eles e a família deles iam viver dos dízimos, porque era o pagamento que Deus ia dar para eles pelo trabalho deles no tabernáculo. Então, nós estamos aprendendo que Deus ensinou ao respeito dos dízimos desde muito antes de ter começado a lei de Moisés. E agora nós vamos passar para o livro de Neemias, que fica mais ou menos na metade da Bíblia. Fica Neemias antes dos Salmos. Antes dos Salmos temos Jó e antes de Jó temos Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 10. Então, Neemias fica antes de Jó e Jó antes dos Salmos, para vocês conseguirem se localizar e procurarem rapidamente o capítulo 10 de Neemias no verso 37. E diz aqui no verso 37, e nós estamos já aqui com Neemias, o que aconteceu na época de Neemias, eles já tinham voltado da Babilônia, onde eles tinham morado 70 anos, escravizados ou sendo servos do rei da Babilônia. Deus mandou eles voltarem de novo para Jerusalém, para eles construírem o templo, e também para que eles pudessem reconstruir a cidade e os muros da cidade de Jerusalém. Então, eles obedeceram. Neemias, Esdras e outros profetas e sacerdotes, eles voltaram da Babilônia e eles estavam fazendo aquele trabalho em Jerusalém. E uma vez que eles já estavam trabalhando, fala que Neemias, ele ordenou, aqui no verso 37, fala que ele mandou todas as pessoas fazerem sacrifícios e trazerem os primogênitos para apresentar para Deus como sacrifícios. Leu para eles a lei de Moisés e falou que eles tinham que guardar o dia de repouso, que era o sábado, que eles tinham que voltar a fazer as festas sagradas para Deus. E no meio dessas coisas, no verso 37, fala que traríamos também as primícias de nossas farinhas, quer dizer, das nossas riquezas, da colheita, os frutos, tudo aquilo. Fala,
e nossas ofertas e do fruto de toda a árvore e do vinho e do azeite para os sacerdotes às câmaras da casa do nosso Deus, que eles trouxessem todas aquelas ofertas. E o dízimo fala, o dízimo de nossa terra para os levitas. Então Neemias se lembrou que Deus tinha mandado desde o começo que os dízimos eram para os levitas, porque eles não tinham herança, nem tinham o direito de trabalhar em outra coisa para se sustentar. Então fala aqui, e o dízimo de nossa terra para os levitas, e que os levitas receberiam os dízimos de nossos trabalhos em todas as cidades. Nós vemos aqui que ele está falando que o dízimo é a 10ª parte. Porque tem pessoas que perguntam o que é o dízimo e por que é o 10. E aqui no livro de Neemias fala, e que os levitas receberiam os dízimos, quer dizer, o 10º. O dízimo é a 10ª parte de uma unidade, era o que eles tinham que dizimar. Então, aqui fala que receberiam os dízimos de nossos trabalhos em todas as cidades. Então, aqui em Neemias, ele nos explica que o dízimo era a 10ª parte do que as pessoas ganhassem ou tivessem naquela época, os frutos da terra ou os animais. Quando eram animais, fala que quando ia nascer o primeiro macho, ele era para Deus. E os frutos, a farinha, a aveia, todos os grãos que eles recolhiam, fala que a 10ª parte daquilo que eles colhiam, eles tinham que levar no templo para os levitas. Era esse o ensinamento que Deus estava dando ao respeito dos dízimos. Agora vamos passar para Malaquias, vamos passar para o livro de Malaquias, que é um livro antes do Novo Testamento, ou de Mateus. Antes de Mateus, ou do Novo Testamento, temos o livro de Malaquias. E aqui, no livro de Malaquias, no capítulo 3, nós vamos estarmos lendo muitos versos. Nós vamos ler do verso 1 até o 18, no livro de Malaquias. Eu conto para vocês uma coisa de Malaquias. Ele também foi um profeta que voltou da Babilônia, como Neemias e Esdras e Zacarias e Ageu. Eles foram profetas que estiveram lá presentes na construção do templo, na restauração da cidade de Jerusalém e dos murais, e eles estiveram lá presentes novamente lendo a lei de Moisés e lembrando para as pessoas, porque todos tinham se esquecido de cumprir as leis do Senhor. Mas essas leis, ao respeito dos dízimos, as pessoas tinham se esquecido delas e tinham morado lá sem dar o dízimo. E as pessoas se esqueciam, e alguns até por ambição. Pela ambição, eles não davam o dízimo, porque eles tinham dó de dar o dízimo. E pela ambição, eles ficavam com tudo para eles. Então, Deus ficou muito bravo. E neste capítulo 3 de Malaquias, o profeta que profetizou naquela época, estas profecias de Malaquias eram profecias para o futuro, para os últimos dias. E aquele futuro era o nosso Senhor Jesus. Malaquias estava profetizando para os dias do Senhor Jesus, para quando ele fosse se manifestar, quando ele viesse pregar o seu evangelho para os crentes, para a igreja que o Senhor ia fundar, ia construir o templo espiritual dele, o tabernáculo espiritual dele, a igreja do Senhor, os corações dos homens e das mulheres que iam formar a igreja. Era para eles essa profecia de Malaquias que ele profetizava para o futuro, que é Cristo Jesus. Então, no capítulo 3, fala: Eis que eu envio o meu mensageiro. O Senhor falava por meio de Malaquias. Eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim.
Nós sabemos perfeitamente que esse mensageiro estava falando de João Batista. E fala que João Batista estaria preparando o caminho diante do Senhor, porque João Batista, ele apareceu e começou a pregar e dizer para as pessoas se arrependam, porque o reino dos céus está próximo. Se arrependam, e ele começou a falar com eles e ensinar para eles a lei, os mandamentos, a palavra do Senhor, que eles se afastassem do pecado e os filhos não ficassem contra os pais, e os pais contra os filhos, e as pessoas machucando o seu próximo, todos machucando as viúvas, os órfãos. E João ficava pregando e ensinando para eles e falava: preparem os seus corações, porque atrás de mim veio o Salvador, veio o Messias, e eu não sou digno nem de desamarrar os sapatos dele, e ele vai batizar vocês com fogo. Era tudo aquilo que João Batista ensinava, porque ele era o mensageiro. E aqui nós temos a profecia de Malaquias que realmente se cumpriu. Quando ele profetizou isso aqui, isso se cumpriu uns 430 anos depois, porque demorou 430 anos para o Senhor Jesus vir e aquelas profecias se cumprirem. E quando Malaquias profetizou, as pessoas que ouviram já tinham morto, mas as gerações futuras deles tinham que ter guardado aquela palavra no coração deles para fazê-la, mas eles não fizeram desse jeito. Então o Senhor fala aqui, eu falo de novo: eis que eu envio o meu mensageiro, que é João Batista, o qual preparará o caminho diante de mim. E virá de repente a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo da aliança. O Senhor aqui era o Senhor Jesus, e o anjo da aliança também, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então ele fala para eles que o povo de Israel, eles estavam desejando muito que viesse o anjo da aliança, que o Senhor viesse, o Messias viesse, e eles esperavam ele ansiosamente. Mas quando o Senhor veio, aí eles não quiseram saber dele, não conheceram ele nem aceitaram. Mas nós vamos estar lendo a profecia de Malaquias, e no verso 2 fala: e quem suportará o dia de sua vinda? Da vinda de quem? Do Senhor Jesus, fala. E quem suportará o dia de sua vinda? Ou quem poderá ficar de pé quando ele se manifestar? Porque ele é como fogo purificador e como sabão de lavandeiro. Então ele queria fazer as pessoas entenderem que se as pessoas não preparassem o coração deles para a vinda do Senhor Jesus, ele estaria destruindo todos ao invés de abençoar eles. Por causa disso, o Senhor enviou o mensageiro dele, João, para preparar os corações para que as pessoas se arrependessem e pudessem receber o Senhor. E no verso 3 fala: e se sentará para refinar e purificar a prata, porque purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata, e trarão ao Senhor oferta em justiça. Então fala que o Senhor veio fazer todas essas coisas, limpar o coração dos homens, porque eles eram pecadores, idólatras, eles faziam muita maldade. Mas fala que o Senhor estaria limpando eles, estaria refinando eles e purificando eles como o ouro e a prata. E o 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será grata ao Senhor, como nos dias passados e como nos anos antigos. Então aqui temos a promessa que o Senhor fazia para o futuro, daquilo que o Senhor Jesus ia fazer com o evangelho dele. E no 5, e me aproximarei de vós para juízo, e testificarei rapidamente contra os feiticeiros e os adúlteros, contra os que juram falsamente e os que defraudam em seu salário o trabalhador, a viúva e o órfão, e os que fazem injustiça ao estrangeiro, não tendo temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, filhos de Jacó, ou filhos de Israel, não sois consumidos. Então o Senhor falou: vocês ainda não foram consumidos, porque eu tive misericórdia. E o Senhor fala no verso 7: desde os dias de vossos pais, quer dizer, aqueles que moraram no deserto com Moisés, aqueles que pecaram grandemente contra Deus e Deus tirou a vida deles no deserto, eles eram os pais. Então fala: desde os dias de vossos pais vos afastastes de meus estatutos e não os guardastes. Voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que voltaremos? E o Senhor fala para eles:
Roubará o homem a Deus? Pois vós me roubais, o Senhor fala para eles. Vós me roubais. Aqui o Senhor fala para o povo todo, falando para o remanescente e falando para todos aqueles que iam estar diante da presença do Senhor, aqueles que iam se converter ainda no Evangelho do Senhor Jesus e que não iam estar cumprindo os mandamentos do Senhor. O Senhor Jesus pregando a palavra, o Evangelho dele, e as pessoas simplesmente não ouviam o ensinamento, nem prestavam atenção, nem aceitavam no coração deles fazer a vontade do Senhor. Muito pelo contrário, só criticavam e negavam a palavra do Senhor. Então, é por causa disso que aqui, nessas profecias, como Deus conhecia que era aquilo que ia acontecer, por causa disso, ele disse, malditos sois com maldição. Mas no verso 8 fala, eu volto a repetir o 8 que fala, roubará o homem a Deus? E Deus fala para eles, pois vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Então o Senhor responde, em vossos dízimos e ofertas. Malditos sois com maldição, porque vós, a nação toda, estáis me roubando. Vamos perceber que aqui o Senhor estava destacando os dízimos e as ofertas. E vamos perceber também que os dízimos e as ofertas não foram um ensinamento só da lei de Moisés, mas foi um ensinamento que Deus fez para os primitivos, os patriarcas, desde o começo. E no verso 10, o Senhor fala de novo, no verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa, e provai-me agora nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção, até que transborde. O Senhor falava, vocês têm que cumprir com o dever de dar o dízimo e eu faço o meu compromisso de dar bênçãos para vocês, bênçãos espirituais e materiais, onde nunca vai fazer falta nada para vocês. Era essa promessa que Deus estava fazendo. Que eles tinham que cumprir, que tinham que se cumprir com os dízimos. E é Deus quem abençoa, é Deus quem prospera e abre as portas de trabalho, de bênção. Então, no verso 11, nós vamos continuar lendo. Fala, repreenderei também por vossa causa o devorador, e não vos destruirá o fruto da terra, nem vossa vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor falava aqui, se vocês cumprirem com os dízimos e as ofertas para mim, então eu vou tirar de vocês o inimigo para vocês não perderem as suas colheitas, o fruto do trabalho que vocês fazem. As pessoas que têm suas próprias empresas, que têm o seu comércio, que possam desfrutar, e não só isso, mas progredir em todo o trabalho que vocês fazem, em tudo que vocês construírem, aquilo que vocês fazerem, porque não é só viver das colheitas, porque também tem as microempresas de lã, de tecido, todas aquelas coisas, e a fábrica de sapato, de sabão, o que seja, cada pessoa tem a sua própria empresa, microempresa, outros têm as suas colheitas, outros têm o seu gado, e fala que Deus a todos dá uma bênção e multiplica o fruto do trabalho deles no campo, na cidade, onde estiver, para que as pessoas vejam que Deus está se lembrando deles e Deus abençoa eles. Mas Deus exige para as pessoas que elas cumpram com aquele dever que Deus colocou desde o começo. E fala, e todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa. De que terra ele está falando? Mas é claro que é da igreja do Senhor. Aqui fala da igreja do Senhor e fala, e todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela terra deleitosa é a igreja. E quem faz ela deleitosa? Deus, o Senhor Jesus, sendo o pastor, sendo a cabeça da igreja. A igreja sendo o corpo de Cristo. Então, Deus está abençoando todos esses homens e mulheres que entregaram o seu coração para Deus e estão cumprindo com os deveres que Deus colocou desde o começo. E todas aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus e cumprem os mandamentos dele, recebem a bênção e Deus chama eles terra deleitosa, a igreja. Aqui nós vemos que o Senhor estava falando para o futuro, para os crentes, para aquele futuro que é Cristo Jesus.
E nós já estamos vivendo aquele futuro desde faz mais de 2000 anos. Nós estamos vivendo aquele futuro que é Cristo Jesus. E a terra deleitosa é a igreja, os corações de homens e mulheres que se converteram para Deus e vão se converter. E Deus vai começar a abençoar eles. E é lógico, porque essas pessoas vão ter que cumprir todos os mandamentos e a palavra do Senhor. E aqui no verso 13 fala: vossas palavras contra mim foram violentas, diz o Senhor. Contudo dizeis: o que falamos contra ti? Vós dizeis em vão e servir a Deus. O que nos aproveita que guardemos suas normas e que andemos aflitos na presença do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, chamamos felizes os soberbos. Os que cometem impiedade não só são prósperos, como também tentaram a Deus e escaparam. E Deus falava para eles que algumas pessoas, no meio da rebeldia deles, começaram a falar: do que serve eu acreditar em Deus e procurar a Deus? Do que serve eu fazer a vontade de Deus? Olhe como eu vivo, olhe o que está acontecendo comigo, eu tenho necessidades. Então essa pessoa teimosamente está falando no coração dela teimosias, rebeldias. E Deus vê isso aí e Ele castiga. Quando as pessoas são inconformes e ingratas e não esperam na vontade do Senhor, nem querem agradar a Deus, nem ter a paciência para esperar a bênção do Senhor, o Senhor então fica bravo e Ele se afasta dessas pessoas. Mas Deus não fica com nada, Ele não fica calado. Olhe em todos os pensamentos dos homens e das mulheres teimosas e rebeldes, aquilo que eles falam, Ele vê. E o Senhor então reclama e rejeita tudo aquilo. Ele reprova esses pensamentos daquelas pessoas. E no verso 16 fala: então os que temiam ao Senhor, os que amam o Senhor, aqueles que procuram de Deus, falaram cada um ao seu companheiro. E o Senhor escutou e ouviu, e foi escrito um livro de memória diante dele, para os que temem ao Senhor, para aqueles que amam o Senhor e para os que pensam em seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Então fala que o Senhor, no meio de todas aquelas pessoas, Ele viu um grupo de pessoas que eles não ficaram sendo rebeldes, teimosos e falando teimosias, nem reclamar de Deus, falando que eram felizes aqueles que faziam maldade e pecado, porque eles viam eles vivendo muito melhor. Esses teimosos, o Senhor falou que tinha afastado eles, mas tinha um grupo daqueles que amavam a Deus com sinceridade, e Deus viu eles. E olhem como Deus chamou aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, amam o Senhor e querem agradar a Deus e cumprir os mandamentos dele. Chama eles, no verso 17, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade pessoal no dia em que eu agi, e eu os perdoarei como um homem que perdoa seu filho que o serve. Fala, eles serão meus. O Senhor nos chamando dele é algo grandioso, é algo misericordioso para nossas vidas espirituais, e realmente nós nos sentimos felizes por Deus nos chamar desse jeito, porque nós vamos ter a mão do Senhor conosco. Glória ao Senhor. E no verso 18 fala: então voltareis a discernir entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Fala que esse grupo aqui de pessoas que fazem a vontade do Senhor, fala que no discernimento delas, elas estão escolhendo e vendo que realmente é bom servir o Senhor, seguir o Senhor e não ouvir a voz dos rebeldes. Então a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agora nós vamos passar para Hebreus capítulo 7. Nós vamos ler o verso 2 em Hebreus capítulo 7, para que possamos falar do sacerdote Melquisedeque, ou aquele rei de Salém, a quem Abraão deu os dízimos. E aqui fala no verso 2, ou no 1 melhor, fala: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava da derrota dos reis e o abençoou, a quem deu a Abraão o dízimo de tudo, esse cujo nome significa primeiramente rei de justiça e também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Esse rei, sem pai, sem mãe, sem
sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, que dizer era o nosso Senhor Jesus, permanece sacerdote perpetuamente, o nosso Senhor Jesus. Então, nós vemos como Deus ensinou para Abraão como dar o dízimo, e no verso 4 fala: considerai, pois, quão grande era esse rei de Salém, ou essa pessoa importante que era semelhante ao Filho de Deus, que era o Senhor Jesus, fala: considerai, pois, quão grande era a quem mesmo Abraão, o patriarca, deu dízimos do melhor despojo. E no 5 fala: e na verdade, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher do povo os dízimos segundo a lei, ou seja, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Quer dizer que todas as tribos de Levi e os outros, o restante, saíram dos lombos de Abraão. Mas Deus quis que a tribo de Levi fosse quem recebesse e desfrutasse os dízimos, porque eles estavam ministrando e fazendo o trabalho todo no templo do Senhor. E aqui no verso 6 fala: porém, aquele cuja genealogia, quer dizer Melquisedeque, que é o mesmo Cristo Jesus, porém, aquele cuja genealogia não é contada dentre eles na tribo de Levi, porque o Senhor Jesus não fazia parte da tribo de Levi. O Senhor Jesus, humanamente, ele veio da tribo de Judá. Porém, a tribo de Levi tinha sido escolhida por Deus para que eles fossem sacerdotes, e Deus tinha mandado que eles distribuíssem os dízimos para que pudessem se manter. Então, fala aqui, aquele, quer dizer Cristo, cuja genealogia não é contada dentre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou Abraão, que era o que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas de Deus, que Deus ia abençoar ele e que ele seria pai de muitas nações. Mas o Senhor Jesus, lá como sacerdote Melquisedeque, recebeu os dízimos e ensinou para eles que aquilo era um dever. Então, o que nós lemos agora há pouco em Malaquias, nós percebemos que a profecia de Malaquias é uma profecia para a igreja do Senhor Jesus. Eram profecias para o futuro, quando o Senhor Jesus viesse pregar o seu evangelho. O dever dos homens e das mulheres era dar o dízimo e as ofertas. E é por causa disso que no Novo Testamento, quando nós vemos os livros dos apóstolos, as epístolas, as cartas deles, nós não vemos eles destacarem o dízimo, porque era um dever que vinha faz milhares de anos atrás. Era um dever que Deus tinha colocado no coração e nas consciências das pessoas. E por causa disso, eles falavam que as pessoas doavam muito e tinham muitas ofertas e doações naquela época. Tanto que os apóstolos não sabiam o que fazer com tudo que as pessoas davam para eles, os dinheiros e as doações em espécie. Então, fala que eles distribuíam para as pessoas pobres. Então, foi desse jeito o evangelho do Senhor Jesus. E não se precisa de ter um verso no Novo Testamento que fale que temos que dar o dízimo, porque era um ensinamento na consciência das pessoas desde a antiguidade que Deus colocou lá. Uma vez que a igreja começou, e a nossa igreja, a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo, que nasceu faz mais de 50 anos, ela começou, então o Senhor, o Espírito Santo, sempre ensinou para as pessoas, por meio de profecias, sonhos e visões, ele ensinou para as pessoas que elas têm que dar o dízimo e de que jeito. E nós aprendemos lá em Neemias que é a 10ª parte de uma unidade. Então, nós temos visto que o Espírito Santo é quem ficou encarregado de ensinar para as pessoas, e Deus nunca faltou com eles, porque Deus sempre prosperou a igreja, e são as promessas do Senhor desde sempre. E tem muitas pessoas que contam o seu testemunho que eles não queriam dar o dízimo, porque eles tinham vindo de igrejas onde faziam fraude com eles e tiravam do bolso deles o dinheiro, ameaçavam eles, enganavam eles com os dinheiros, porque é verdade que se levantou muita ambição por causa dos dinheiros, houve muita ambição, muitas pessoas materialistas e com avareza que fizeram comércio com a palavra do Senhor.
Então as pessoas começaram a desconfiar, mas de qualquer jeito, quando as pessoas chegam no caminho verdadeiro do Senhor, quando as pessoas chegam no plano que Deus tem com eles, as pessoas param de olhar essas coisas, de pensar desse jeito e elas começam a fazer tudo de coração sincero, com fé, acreditando no Senhor, porque as pessoas viveram experiências que no lugar onde elas chegaram, Deus se manifesta e é lá onde Deus tem convencido elas para elas continuarem nesse lugar. Então, temos esses dois caminhos, o caminho da maldade, das ambições, e por causa disso as pessoas desconfiaram. Mas, na nossa igreja, se nós seguimos o nosso Deus, os passos que Ele quer que nós sigamos, Ele vai se encarregar de nos ensinar, de nos dirigir, Ele vai ensinar para você. E vai mostrar como é que você tem que fazer para você ser abençoado por Ele, para nada te fazer falta. Porque o Senhor, o Espírito Santo, para muitas pessoas que já tiveram muitas necessidades, o Espírito Santo fala com eles: você falhou comigo, você faltou comigo, você ainda não paga o meu dízimo. E tem muitos testemunhos das pessoas que contam, tudo isso nós vivemos na igreja e é Deus quem se encarrega de ensinar para as pessoas. Então isso aqui é um dever, e se você tem dúvidas, ora para o Senhor. E pergunta para Deus, para Ele te revelar, te mostrar, te ensinar, porque você quer fazer a vontade de Deus, você quer agradar a Deus. Então, Deus, vendo a sua sinceridade, Deus vai revelar e vai te ensinar muitas coisas. Então, Deus abençoe vocês e que tomara que este ensinamento possa servir para o crescimento espiritual e também para ter uma noção, para aprender a doutrina, para que o diabo não venha roubar as bênçãos e perturbar a vida espiritual com comentários e coisas que não são importantes. Então, Deus abençoe vocês grandemente. Vamos orar para o Senhor e pedir para Ele nos dar sabedoria e pedir para Ele também nos ensinar, e vamos orar pelos doentes. Bendito Padre Santo, gracias Señor te damos en este momento por tus bendiciones, por tu palabra, por la oportunidad que tú nos estás dando de estar delante de ti para meditar en tu santa palabra y aprender tu doctrina. Enséñanos, Señor, tus caminos, tu doctrina. Enseña a la gente, Señor. Mira que hay mucha gente que tiene un corazón dispuesto para ti, un corazón humilde y sencillo y quieren agradarte. Enséñeles, guíeles, Señor, y revélales, Señor, tu palabra santa. También te pido, mi Señor, en este momento que extiendas tu mano sanadora y que tú seas sanando las diversas enfermedades, diversos dolores y malestares que la gente sufre, personas que están siendo atadas, atormentadas por espíritus malos, por brujerías, por hechicerías. Hay personas que les hacen brujería y deforman sus cuerpos. Te pido, mi Señor, que tú, Señor, seas reprendiendo al diablo, reprendiendo espíritus inmundos, reprende brujería, Señor, quita todo mal y dale sanidad a estas personas, libértales, rompe cadenas y ataduras y ligaduras, destruye esta obra del maligno, liberta a cada uno, Señor, todas estas enfermedades incurables también, Señor, toda la gente que se enferma también de locura, que los espíritus inmundos los perturban, no los dejan razonar, no los dejan pensar ni hablar. Padre mío, hay mucha gente que sufre, que está esclavizada por el diablo. Libértale, Señor. Quita, Señor, todo mal. Destruye todo mal. Ten misericordia de las personas, Señor. Hay gente que te clama. Hay gente que te pide, mi Señor. Ellos no saben orar. Algunos no saben orar, pero tú en tu misericordia te pido que tú desciendas y los libertes, los limpies, los bendigas. Gracias, mi Padre Celestial, por oírnos. Enseña, Señor mío, esto del diezmo, Señor. Da revelaciones y enséñale a la gente, a los que no han creído, a los que dudan, a los que tienen dudas, estas personas, revélales y muéstrales el camino, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial, bendice a cada uno, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano, que estén enfermos en sus
casas, en sus camas o en los hospitales, en algún lugar. Te pido, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa. Ten misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre mío. Quita esta tribulación de esta pandemia. Quita esta tribulación de este virus que está azotando al mundo. Señor, ayúdanos, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Padre mío. La honra y la gloria sean para ti desde ahora y para siempre. Te pedimos todo, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria a tu nombre para siempre. Vamos cantar o coro 132, Pela Fé Salvo Sou. Por la fe salvo soy en Cristo Rey, por su gracia me buscó, con su sangre me compró. Por la fe salvo soy en Cristo Rey, y no por las obras, mas por la fe. Por la fe salvo soy en Cristo Rey, por su gracia me buscó, con su sangre me compró. Por la fe salvo soy en Cristo Rey, y no por las obras, mas por la fe. Glória e honra sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, que o Senhor abençoe todos e todas, e até mais.